E ô, Robin, que você tá com essa cara aí, Robin? Tá meio bunda mole? Você não tá lendo as notícias, meu? Ô, Robin, pelo amor de Deus, Robin, você tá muito negativo aí, Robin. Ô, isso aí não faz bem não, Robin. A sua mente cria a sua realidade, ela atrai os negócios, Robin. É a lei da atração. Você vai ficar querendo ver coisa errada aí depois não sabe por que as coisas ficam ruins na sua vida aí, e depois você vai ser uma pessoa deprimida. Vai se foder o playboy do caralho, olha lá. Já tá acusando. Já tá acusando, né, Robin? Fala isso porque você não gosta de trabalhar. Não gosto de trabalhar, filha da puta. Tô trabalhando no circo aí desde os 5 anos de idade. Ah, é mimimi. Negativo. Negativo do mimimi. Aí, ó. Mimimi. Isso aí é mimimi, Robin. Mimimi. Vai se fuder, playboy. Fazendo teste, 1, 2, 3. Estamos de volta. O canal está de volta. Enfim, foda-se. Uma ilusão do protesto que pode ser descrita, enfim, como um canal de YouTube. E fala, eu não vou ficar me explicando, não devo ficar me explicando, cara. Tem que levar isso para um terapeuta, na moral. Tem cachorros estressados e com uma vida de merda, só tem uma única diversão na vida que ela tipo. Portanto, se você tem um pet, passeie com ele. Nós vamos falar sobre protestos universitários contra guerras. Cara, nem sei muito por onde começar, mas começar sobre a universidade, eu acredito de verdade que, claro que a intenção do protesto não é o problema. Nós estamos indignados, mas eu acredito que as universidades deveriam ser um pouco mais inteligentes, afinal de contas nós esperamos que dentro das universidades se faça um pensamento crítico real. E seja justamente nesse lugar onde as pessoas possam ter algum tipo de militância ou de valor de militância intelectual real e impactante na sociedade. E obviamente 2.000, 3.000 pré-adolescentes lançando moda de acampamento me parece muito mais uma festa do que de fato alguma coisa como uma greve ou alguma mobilização social de impacto real. Portanto, não confundam festa com protesto, como os universitários adoram de fazer, que são as famosas festas protestos, que eu achava a maior piada cômica quando eu estava na USP e eu via que nós, não, porque eu também estava lá, fazíamos festas protestos, que literalmente eram festas. Depois de conquistarmos todo um sistema de Metaprax, devemos afastar toda a fenomenologia, todos os objetos, todos os seres. Quando a luz se acende em mim, menino, o sol, a cortina vai se abrindo, o mundo é um palco só. Eu quero todo mundo nu. Com esse cunho ideológico catártico muito simples de classe média, do tipo I care, tá ligado? Tipo, eu me importo, eu sou horrorizado. Afinal de contas, Marx deixou muito claro também, né, que discurso e prática não são a mesma coisa, né, principalmente diante da história. Então, quem se diz comunista talvez seja só um burguês idiota ou uma classe média totalmente perdida, tentando dentro do seu afogamento de falta de significado e linguagens como o personagem de 1984, alguma fuga de forma simbólica sobre a qual ele se autoconstitui diante do próprio espelho, não diante da própria história, como um comunista revolucionário perigosíssimo, que é o que eu acho que esses estudantes hoje estão fazendo na Universidade dos Estados Unidos. Nós vivemos hoje num mundo totalmente digitalizado, onde há um impacto muito grande das redes, e eu realmente acho que esse tipo de protesto nas universidades era muito legal, talvez nos anos 70, onde não existia internet e talvez os grandes meios de comunicação ainda nem fossem tão desenvolvidos e poderem, de repente, criar mobilização e contaminação social através, sei lá, de grandes reuniões populares, né, como Woodstock, que
Woodstock foi, na verdade, nem foi um protesto, foi um movimento espontâneo que depois lançou para a indústria cultural a fórmula do festival, né, cara? Isso também é uma coisa muito interessante de se pensar sobre a adaptabilidade da indústria cultural, de pensar que aquilo que quase soou como um ato revolucionário e de fato foi, cursos libertários, atitudes libertárias, depois virou uma fórmula industrial bilionária que é imitada até hoje com Rock in Rios e Woodstocks 2 e etc. Então, sei lá, falei um monte de coisa, mas é o que eu digo é isso. Por exemplo, estudantes na universidade fazem uma greve que podem impactar, sei lá, a própria universidade. No fim, nem a própria universidade pode impactar, porque de repente eu acho que falta um senso de autocrítica, de que as coisas hoje se digitalizaram de um tal modo que tudo pode se operacionar, inclusive empresas, enfim, a vida burocrática, a produção acadêmica, de forma totalmente online. Então não há necessidade de presença mais nas universidades e é por isso que o ensino à distância está esmagando, né, o que a gente entende como a presença da vivência universitária, que eu defendo. Eu acredito, inclusive, que esses estudantes acampados estejam tendo um debate, eu espero, que possa de alguma coisa gerar uma elite intelectual crítica, não é? Que é o cara que leu pra caralho, diz que tá tudo perdido e é isso aí. No fim ele vai se alienar de algum jeito, ou se enquadrar às vezes dentro dos seus campos de privilégios sociais, a lá Adorno, que é um belíssimo crítico, mas nunca deixou de ser, sei lá, um herdeiro, tirador de onda em festas. Então é justamente essa, assim, né? Eu acho que a polícia, por exemplo, eu acho inclusive que os reitores e a própria polícia é extremamente imbecil quanto a isso, porque eu acho que se você permite que estudantes protestem em universidades acampando e fazendo festas e nada mais do que isso, você literalmente fortalece o discurso de impotência deles do que de potência, né? Porque eu acho que o que o assusta o sistema é a potência revolucionária, mas como que você vai fazer uma revolução? Isso é uma pergunta que nem eu tenho tantas respostas aos moldes, né, do século XXI, não do século XX. Antigamente as revoluções era tomar os meios de produção pelas armas ou pela força, mas hoje as coisas são, sei lá, virtuais, estão na nuvem, nós temos inteligência artificial que literalmente pode substituir 40 desses estudantes, inclusive em produção acadêmica. Acho que, cara, eu acho que, pô, se os estudantes querem meter medo no sistema, virem hackers. Eu acho que hoje o que mais assusta o sistema, e é o que o sistema de fato, as empresas, e o que preocupa as grandes empresas são os hackers, principalmente os governos. Os hackers assustam muito mais do que, sei lá, um estudante que aprendeu a fumar maconha recentemente, veste uma camiseta do Che Guevara, como eu vi da última vez que eu estive na USP, e faz discursos absolutamente desconexos sobre o porquê se ele se declara comunista, mas consigo, sei lá, ter autocrítica de entender que eu sou apenas simpático, não é? Não prático de nada que seja comunista, até porque eu, como pessoa solitária, estou esmagado pelos ditames do neoliberalismo, cheio de contas a vencer, tentando. Se você chegou até aqui, achou esse discurso interessante, não entendeu nada, porra nenhuma, se inscreve, dá um like, dá um share, e nos ajude a crescer. E gosto de estudar. E afinal de contas eu não sou um universitário que mora numa república suja, que come no bandejão e que invade a reitoria acreditando que de alguma forma ele esteja ajudando os palestinos que estão sendo massacrados de forma industrial, pensada por um exército altamente treinado, porque acredito que um influencer pró-Palestina tem um peso hoje socialmente problemático. Eu nem lembro onde eu parei. Que é justamente uma classe média que se contamina de uma identidade de esquerda, né?
deixa tudo para uma grande aventura eleitoreira, ou seja, para as eleições, acaba tomando um pau, né? Porque literalmente a direita, no meu ponto de vista, incorporou muito melhor o game eleitoral democrático, inclusive eles não estão nem aí em jogarem sujos, né? Mas eu realmente acredito que esses protestos são uma palhaçada, são improfícuos, da qual é um efeito placebo, né? Um efeito analgésico que de fato você, sei lá, é militante ou você de algum modo é a mudança, quando no fim você nem é a mudança, nem os padrões de mudança, mas no fim você simplesmente é... Idiota! Burro! A reprodução daquilo que não vai alterar nada. E de repente encerro essa minha curação mágica com a reflexão do bom Oswaldo Codiola, que foi professor, ou é ainda, na Universidade de São Paulo, sobre Marx, onde eu tive o prazer de estudar ciência político-econômica com ele, que ele dizia muito bem: nenhum revolucionário na história nominou-se revolucionário, mas suas ações depois foram julgadas pela história como revolucionárias. E ele disse muito bem que esse embandeiramento de sua previsão como protestante ou como revolucionário muitas vezes só te coloca dentro, de fato, da lata estrutural da classe média. Meu coração mágico de volta. Se você curtiu, não curtiu, do dislike, comente, coloque seu ódio pra fora. Afinal de contas, um comentário no YouTube também é um lugarzinho bem enlatado pra gente às vezes acreditar que a gente fez a diferença, e as redes sociais, sabendo disso, exploram isso como ninguém. Então fica a reflexão. Um grande abraço. E aos estudantes que estão sendo presos pela polícia, pode ter certeza, né? Se você não for preto, pobre, fudido, você vai ser solto. Porque nos protestos de 2013 teve um cara que estava com um pinho só, a polícia prendeu e o judiciário, por uma preguiça racista, não o liberou. Então você, estudante, vire um hacker. Whispered words in the moonlight glow. You and I, but we lost the flow. Tangled hearts, now we're letting go.